Olá, princesas e princesas, como é que vocês estão? Espero que todos bem, espero que todos tranquilos. Para quem não me conhece, meu nome é Marco Jean, eu sou meteorologista e mestre em meteorologia formado pela UFPEL e eu estou sempre aqui conversando com vocês a respeito do que acontece lá com o pessoal da mansão, com o Pedrão, o Thor e quem mais? Não, ela não quero conversa com ela, com a dona Elsa. Não quero. Antes de começarmos a falar da previsão, gostaria de pedir para você que ainda não está inscrito, que inscreva-se neste canal, ative o sininho das notificações, lembrando sempre de deixar o like, a curtida no vídeo para o YouTube entender que vocês gostam do conteúdo e compartilhem este vídeo com os amigos, com os familiares e com todo mundo que precisa saber das informações do tempo e do clima para o Rio Grande do Sul. Gente, domingou mais um início de semana. Hoje é domingo 3 de maio de 2026 e neste momento são 11 horas e 5 minutos, repito, 11 e 5 da manhã, muito frio em Pelotas. A temperatura mínima hoje foi de 7 graus, agora está fazendo uns 12, 13, mas está muito frio. Gente, eu fiz a chamada sobre o ciclone, super ciclone. Eu tenho recebido muitas mensagens nesses últimos dias falando a respeito deste ciclone. E assim, pessoal, recado rápido para vocês. Vocês precisam entender que nessa época do ano é muito comum as pessoas trazerem esse tipo de situação. Eu digo pessoas porque meteorologista não vai fazer isso com vocês. Não vai dizer que com uma semana, 10, às vezes 2 semanas de antecedência que vai ter um super ciclone. Da onde que as pessoas tiram isso, tá? Mas assim, o que acontece? O modelo meteorológico ele dá essa sinalização muitas vezes com esse tempo de antecedência. E mais uma vez eu falo para vocês, quem é meteorologista sabe que essas informações elas podem nem existir, mas a informação está ali, o modelo meteorológico colocou, porque é a dinâmica do modelo. Aí o que acontece? À medida que os dias vão passando, novos dados vão chegando e as previsões vão se ajustando. Por isso que eu sempre digo, quanto mais perto do dia de ocorrência, mais correta, mais próxima da realidade é a previsão, tá certo? Mas eu quero mostrar esse super ciclone para vocês. Quero mostrar e quero falar disso. Eu também quero falar sobre a questão desta semana, porque nós estamos saindo de um dia que choveu bem, que bom, choveu bastante no Rio Grande do Sul, estávamos precisando dessa chuva. Veio uma chuva em bom volume. E agora, essa chuva aconteceu hoje, é domingo, ela aconteceu entre sexta e ontem. E hoje, no domingão, frio, bastante frio, né? Tudo isso nós conversamos aqui. E a partir de amanhã a temperatura começa a subir. Claro, gente, de noite, de madrugada e de manhã ainda vai ser fresquinho. O período de amanhã, a temperatura mínima da segunda-feira vai ser baixa no estado, no geral, entre 8 e 10. Só que a máxima já passa dos 20 graus, já fica entre 22 e 24 graus de uma forma geral. Na terça-feira, a máxima já sobe para quase 30 graus. Quarta-feira, mesma coisa. E por que que isso acontece? Por conta da dinâmica atmosférica, por conta da mudança rápida na direção dos ventos. Nós estamos agora com a massa de ar frio, mas essa massa de ar frio ela se afasta para o oceano. E à medida que ela se afasta, ar quente começa a ingressar no estado. E isso tudo eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu quero falar aqui rapidamente do tal ciclone, tá? Tá aqui, gente, ó. Eu quero mostrar para vocês, não é esse mapa, é pronto, este mapa. Pessoal, aqui, olhem só. Aqui, ó, o Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos nos localizar. Aqui é o Rio Grande do Sul. E esse Hzinho aqui, ó, significa alta em inglês. É porque aqui tá em inglês, tá? Então aqui é uma alta pressão. Aqui é a massa de ar frio que está sobre o Rio Grande do Sul neste momento. À medida que as horas e os dias vão avançando, olhem só. Ela vai se afastando pro oceano, ó. Tá vendo, ó? Tá afastando pro oceano. E agora vão notando, ela vai se afastando, vai se afastando. Aí o que, que acontece a partir de amanhã, a partir de segunda-feira? Ela já está no oceano. E vocês lembram que eu sempre comento com vocês?
A alta, ela gira em que sentido? A alta pressão, no sentido anti-horário, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. Ela gira nesse sentido aqui, ó. À medida que ela se afasta para o oceano, a gente fica na borda dela. E como ela gira no sentido anti-horário, ela traz ventos lá da região norte do país, que são ventos quentes e úmidos para o Rio Grande do Sul. Vocês conseguem ver isso aqui, ó, ela girando, girando, girando no sentido anti-horário. Ó, ela vem aqui para cima na região norte e traz os ventos quentes e úmidos para o Rio Grande do Sul. Claro, isso aqui, gente, de uma forma simples, mas existem outros fatores. Por exemplo, nessa época do ano, na época do inverno, nós temos aqui a baixa do noroeste argentino, que no verão a gente chama de baixa do Chaco. E quando essa alta pressão ela tá aqui, mais no oceano, intensifica também a baixa do noroeste argentino. E tudo isso contribui para que os ventos cheguem aqui no Rio Grande do Sul, esses ventos quentes e úmidos, trazendo instabilidades e elevação da temperatura. Então tá aqui, ó. Olha só a alta pressão e olha só o giro dela, traz esses ventos para nós aqui, ó. Estão vendo, ó? Olha só que interessante. Então vai ser assim essa semana. Agora, gente, eu quero aqui mostrar para vocês o ciclone. Esse ciclone está previsto para se formar quando? Ele já vai aparecer aí no mapinha para vocês. Ele deve se formar na segunda metade desta semana, ali por volta de quinta-feira. Ele já vai aparecer no mapinha, é que eu quero que vocês vejam ele desde o início. Então nós vamos sim ter um ciclone, mas as pessoas têm que tomar cuidado com que as pessoas ficam falando por aí, né? Então olhem só, temos aqui o centro de baixa pressão, que vai se deslocando, vai se deslocando. Aqui nós temos um ciclone extratropical, tá? Ele está longe, mas ele vai se configurar e vai ficar um pouquinho mais próximo do Rio Grande do Sul. E é aqui que eu quero mostrar para vocês. Olhem só, ele é um ciclone, ó. Aqui já tá bem configuradinho o ciclone. Olhem só. Pronto, aqui tá bom. Gente, tá aqui o nosso ciclone, ó. Esse super ciclone que estão falando. Ah, é um ciclone forte? Claro que é um ciclone forte, mas olhem só, ó, o núcleo dele está em 980. Gente, mas ele está muito longe. O Rio Grande do Sul está aqui, o Uruguai está aqui. Olha onde o ciclone está, olha onde o núcleo dele está, pessoal. É claro que nós vamos receber influência dele, porque nós teremos uma frente fria e depois a influência desse ciclone é o que? É mandar o vento minuano aqui para nós. Vento frio, uma nova massa de ar fria, né, que vai ingressar no estado, trazendo o frio de volta. Nós teremos aí uma primeira metade da semana quente, como eu disse para vocês, aí passa a frente fria e os ventos desse ciclone aqui, desse super ciclone, né, conforme estão falando, os ventos é a massa de ar frio que vai ingressar no Rio Grande do Sul. Agora, dizer que é um super ciclone é o quê? É para assustar vocês ou para dizer que vai acontecer alguma coisa grave? A gente precisa entender essa dinâmica das informações que aparecem e vão seguir aparecendo essa época do ano, tá? Isso aí tudo eu já expliquei para vocês e infelizmente é assim que acontecem as coisas. Então, pessoal, ó, olhem só. O nosso super ciclone, ele vem para trazer o frio de volta. Porque nós vamos ter uma semana mais quente e depois vem esse ciclone com a massa de ar fria dele, ó, e o frio bomba. E eu vou estar aqui, ó, com 300 mil casacos de novo gravando previsão para vocês. Beleza? Beleza. E essa semana, Marco Jean, como é que ela vai ser? Pessoal, a partir de amanhã, a partir de segunda-feira, por conta da mudança na direção dos ventos, como eu mostrei para vocês, já tem chuvas nas Missões, no Planalto Médio, na Serra, pode ter chuva no Litoral Norte. Inclusive ali, ó, na região de Porto Alegre, metropolitana, na região dos vales, região carbonífera, já pode ter algumas pancadas de chuva também. Essa chuva de amanhã, ela pode alcançar até São Borja e Santa Maria. São pancadas de chuva com trovoadas e eu quero chamar a atenção, porque a atmosfera está muito fria, existe possibilidade do granizo e bastante atividade elétrica, tá, gente? Granizo e bastante atividade elétrica. Nós estamos saindo de um ambiente bem frio e de repente começa a chegar ar quente e úmido. Granizo e muita atividade elétrica no sistema de amanhã.
o sistema de segunda-feira, que deve ficar mais restrito para o centro-norte do Rio Grande do Sul. Para nós que somos aqui do sul do estado, não tem previsão de chuva. Mas claro, vamos ficar atentos, né? Porque sempre pode acontecer alguma instabilidade. Mas a princípio não. Na terça-feira, o que nós temos? Instabilidades no sul do estado. Eu quero chamar a atenção para chuva forte e riscos de temporais na região de Rio Grande e Pelotas, Canguçu e São Lourenço, Jaguarão, Santa Vitória, Bagé, até na altura de Uruguaiana. Na terça-feira nós vamos ficar de olho, porque essa dinâmica pode ocasionar temporais para o extremo sul do Rio Grande do Sul. E aí são temporais localizados. Pessoal, resumindo para vocês. Amanhã, segunda-feira, chuvas mais na região de Serra, Planalto Médio, região central, Santa Maria e Rio Pardo. Pode ocorrer algumas instabilidades na região de Porto Alegre metropolitana, até ali na altura de São Borja, nas proximidades de Uruguaiana. Já para o litoral norte pode ocorrer algumas pancadas de chuva, como eu comentei com vocês. Para a região de Camaquã, Rio Grande, Pelotas, Canguçu, São Lourenço, Jaguarão e Santa Vitória. A princípio, amanhã, segunda-feira, nós não temos chuvas. Apenas aí o tempo mudando, começando a aumentar a nebulosidade. Mas vamos acompanhando, tá? Na terça-feira, aí sim, no extremo sul do estado, nós temos aí uma sinalização de que pode chover forte com risco de temporais, mas eu estarei acompanhando com vocês essa movimentação. Essa mudança na direção dos ventos vai trazer um cenário de aquecimento, como eu já disse, e esse aquecimento traz riscos de temporais. Então vai ser uma semana para a gente acompanhar e ver como as coisas vão se desenrolar. Mas, muita calma nessa hora. Vamos deixar as coisas acontecerem e eu estarei aqui informando vocês. Beijo, pessoal. Fiquem bem. Até amanhã. Boa semana para todos nós.